Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Esta é a 8ª aula da série Diodos Semicondutores e é a parte C de exercícios. Exercício 6. Determine VL, IL, IZ e IR para o circuito da figura utilizando um resistor de carga de 180 ohms. No exercício, no item A, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eliminar o diodo do circuito e fazer o cálculo para verificar se a tensão sobre o diodo é suficiente para ele estar trabalhando na sua zona Zener. Então, tira o diodo do circuito e calcula o VL. O valor de VL calculado foi de 9 volts. O do diodo Zener é de 10, então é menor, então o diodo não está conduzindo. Nesse caso, tem a corrente do Zener é 0 mA, a tensão do Zener 9 volts, que é a mesma tensão que está na carga. No exercício B, a gente substitui aquele resistor por um de 470 ohms. Realiza o mesmo procedimento e verifica que a tensão VL é de 13,62. Ok, o diodo está em condução. Assim, se ele está em condução, ele vai fornecer aqui uma tensão fixa V de Zener de 10 volts. Ou seja, posso calcular minha corrente IL em função dessa tensão de 10 volts. Essa corrente IL então é de 21,28. Calculo a de IR em função também da queda de tensão de 20 menos 10, que é igual a 10, sobre essa resistência, com o valor de 45,45, e calculo então a corrente no Zener, que pela lei dos nós, que é de 24,17 mA. Nesse caso, então, o exercício 6C quer encontrar um valor de RL que estabelece as condições mínimas de funcionamento, né, no Zener com a potência máxima. Potência máxima é de 400 mW. Ou seja, se o diodo é de 10 volts com uma potência de 400 mW, eu consigo então calcular a corrente Zener, 40 mW. A corrente IL, que é a corrente da carga mínima para esse resistor aqui, então vai ser aquele valor que a gente já tinha calculado de IR para o diodo Zener, de 45,45, né, sobre o resistor RS, menos essa corrente do Zener máxima, que é de 40. Ou seja, a corrente mínima na carga então vai ser de 5,45 mA. Daí a gente consegue calcular a resistência de carga, que é de 1.834 ohms. Exercício 6D. Determine o valor mínimo de RL para garantir que o diodo Zener está no estado ligado. Simplesmente na ausência do diodo Zener, né, posso verificar então para 10 volts de VL, que é o mínimo de funcionamento do diodo Zener, 10 volts, qual que é a resistência pelo princípio de divisão
das tensões. Ou seja, né, o VL, que é igual a 10 volts, vai ser o RL vezes 20, dividido pela soma dos dois resistores, que vai me fornecer um RL de 20 ohms, que é o valor mínimo para garantir essa tensão de 10 volts. Exercício 7. Item A. Projete o circuito da figura para manter um VL de 12 volts para variação de carga de 0 a 200 mA. Então, olha só, a regulação do meu zener aqui tem que ser de 12 volts. Então, o meu próprio VZ aqui já é igual a 12. Que é igual ao V de L. E a corrente máxima que a gente vai estar trabalhando de carga vai ser essa aqui de 200 mA. Então eu tenho que determinar qual que é o meu RS e a tensão do zener, que já é essa daqui. Então a tensão do zener, e vou determinar a partir daí o valor de RL para a corrente máxima, ou seja, o meu RL mínimo, que é de 60 ohms. A partir daí, consigo então calcular o meu valor de RS. Como? Utilizando então, para 12 volts nesse ponto aqui do zener, de 12 volts, né, o princípio de divisão de tensão sobre RL. E encontro o meu valor de RS, que é igual a 20 ohms, nesse caso aqui. Parte B. Determine a potência do Z máxima, a potência do zener máximo, no item A. Então, a potência do zener, que é de 12 volts, para uma corrente máxima de 200 mA, vai me fornecer uma tensão de 2,4 watts. Exercício 8. Projete um regulador de tensão que mantém uma tensão de saída de 20 volts através de uma carga de 1K, com uma entrada de 30 a 50 volts. Ou seja, determine o valor aproximado de RS e corrente máxima de Z. Então, uma função do diodo zener é fazer a regulagem de tensão. Então, o meu V zener, ele tem o valor de 20 volts. Para que eu tenha, então, uma variação de 30 a 50 volts, e com a minha carga com 20 volts, eu consigo, a partir daqui, calcular o meu resistor RS, simplesmente usando o princípio de divisão de tensão. Então, meu valor de RS é igual a 500 ohms, ou meio K. Quando eu estou com 50 volts, então, eu vou ter a minha corrente máxima vai estar passando no circuito. Para calcular essa corrente que passa em RS aqui, basta eu pegar aqui a diferença de 50, que está aqui posicionada, menos de 20 que está aqui, do zener, e dividir pela carga que a gente encontrou de meio. Aí eu tenho 60 mA passando para o meu circuito. A corrente da carga, então, ela vai ser expressa em função da tensão que eu tenho sobre a carga pela resistência, 20 mA. Então, a corrente máxima para essa tensão é de 60 menos 20, 40 mA, que é a corrente do zener. Exercício 9. Determine a tensão disponível no dobrador de tensão dessa figura, se a tensão no secundário do transformador for de 120 volts eficazes.
Lembrando que tensão eficaz, né, vai fornecer para a gente um valor de pico quando a gente pega esse valor e multiplica por raiz de 2. Então está aqui. Raiz de 2 vezes 120 vai fornecer aquele valor. Como é um dobrador de tensão, esse valor de pico dobrado vai ser igual a 339,36 volts. Exercício 10. Para o circuito da figura abaixo, esboce a forma de onda de VO e determine VCC. Então aqui a gente tem aqui um circuito ceifador negativo com uma entrada senoidal de 110 volts e a gente chama de RMS, ou seja, valor eficaz. Para encontrar o valor máximo de pico, eu multiplico por raiz de 2 e vai me fornecer um valor de 155,56 volts aqui, que é o meu VM. A tensão contínua é a média, né, o valor da área dessa curva, nesse período, que a gente sabe que é 0,318 multiplicado pelo valor de pico. Ou seja, a tensão DC média é 49,47 volts. Exercício 11. A gente tem aqui um circuito com dois diodos em paralelo, diodos de silício, que tem um modelo aproximado de tensão igual a 0,7 volts. Então, dado uma potência máxima de 14 mW para cada diodo, determine a corrente máxima nominal de cada diodo. Bom, a potência máxima é de 14, então eu tenho a tensão de 0,7, consegui encontrar minha corrente do diodo de máxima de 20 mA para aquela potência. Determine a corrente máxima para um VI máximo de 160. Se eu tenho uma entrada senoidal que tem um VM de 160 volts, né? Basta subtrair o pico máximo daqui de 0,7 e encontrar a corrente sobre os dois resistores em paralelo, ou seja, resistor equivalente. Então, o resistor em paralelo vai me fornecer esse valor. Então, a tensão sobre esses dois resistores aqui vai ser 160 menos 0,7. Encontrei a corrente dividindo a tensão pela resistência equivalente, 36,71 mA. O C, determine a corrente através de cada diodo para VI máximo utilizando os resultados do item anteriores. Então, para cada diodo, se eu tenho aqui essa corrente de 36,71 máxima, eu só divido por 2, porque aqui ele tem um nó que dividiu essa corrente para cá e para lá, no valor metade, metade. Os diodos suportam essa corrente? Sim, porque o máximo do diodo que a gente havia calculado era de 20 mA, está aqui, e a individual é de 18,36. Então, a de 20 mA supera, não tendo problema a condução. Se apenas o diodo estivesse presente, determine qual seria a corrente nele e compare com o valor máximo nominal. Se ele tivesse só um diodo aqui, a corrente seria a total, que a gente já calculou anteriormente. Então, seria maior do que a corrente máxima, não funcionaria legal o circuito. O circuito não estaria adequadamente funcionando. Exercício 12. Esboce a forma de onda para VO nesse circuito e determine a tensão de corrente contínua disponível. Ótimo, é um circuito retificador. Então vamos verificar como ele funciona.
eu tenho aqui uma tensão sinoidal de entrada com pico de 170 volts. Quando eu estou no ciclo positivo, esse diodo aqui não conduz. Ele vem por aqui, eu tenho um resistor em série 2K2 e conduz por aqui. E eu tenho aqui um resistor também de 2K2 em paralelo com a minha saída e fecho o circuito. Quando eu tenho então o ciclo positivo, é dessa forma. No ciclo negativo, esse diodo não conduz. Eu tenho um resistor em série 2K2. Aqui eu venho por aqui. Esse diodo conduz. E eu também tenho aqui essa resistência. Sempre os dois do lado positivo da minha carga. Ou seja, né, eu vou ter aqui então um retificador de onda completa com um valor que vai depender do que? Desse resistor de série e esses dois em paralelo. Então no pulso positivo, como a gente viu aqui, pulso positivo, eu tenho em paralelo dois resistores de 2K, que vai me fornecer um resistor de 1K. E eu posso calcular esse VO utilizando o princípio de divisão das tensões, onde eu tenho esse resistor, que agora é equivalente de 1K1, multiplicado pela tensão de pico, dividido pela soma de 1K1 mais 2K2. Então, meu valor é de 56,67 nessa aqui. No pulso negativo, a mesma coisa acontece, só que agora vindo pelo lado negativo. Então, eu tenho um pico aqui de 56,67. O retificador de onda completa. A minha tensão DC, então, como a gente já havia visto na teoria, vale 0,363 multiplicado pela tensão de pico de 56,67. Então, a minha tensão DC, o nível DC médio, é de 36,04 volts. Ok, pessoal? Por enquanto é só.